Quando foi introduzido em serviço, no início da Segunda Guerra Mundial, este avião foi considerado o caça embarcado mais eficaz do mundo. Uma excelente manobrabilidade com grande alcance. O Mitsubishi A6M0 conquistou fama lendária no combate aéreo, atingindo uma notável proporção de 12 vitórias para cada derrota, no início da guerra, que depois foi perdendo contra as novas tecnologias dos aliados. E durante os anos finais da Guerra do Pacífico, o Zero foi usado nas famosas operações Kamikaze. Histórias que veremos em um novo vídeo da Aeropedia do Mundo da Aviação. Quando a Marinha Imperial Japonesa começou a procurar um futuro substituto para o já envelhecido Mitsubishi A5M, pediu aos fabricantes Nakajima e Mitsubishi que projetassem um novo caça. Exigem autonomia de 6 a 8 horas em velocidade. Cruzeiro com um armamento que consistiria em 2 canhões de 20 mm mais 2 metralhadoras de 7,7 mm e que pudesse carregar ainda 2 bombas de 60 kg. A manobrabilidade deveria ser pelo menos igual à do A5M, enquanto a envergadura tinha que ser inferior a 12 metros para permitir seu uso em porta-aviões. A equipe da Nakajima considerou que os novos requisitos eram inalcançáveis. Então, o projetista-chefe da Mitsubishi, Hiro Horikoshi, pensou que os requisitos poderiam ser cumpridos, mas apenas se o avião fosse feito o mais leve possível. Ele foi projetado com todas as medidas para economizar peso. A maior parte do avião foi construída com uma nova liga de alumínio ultra secreta, que eles chamaram de Extra Super Duralumínio. Era mais leve, forte e dúctil que outras ligas naquela época, mas era muito suscetível a ataques corrosivos, tornando-o quebradiço. Esse efeito foi compensado com revestimento anticorrosivo de cromato de zinco após a fabricação. Para manter o peso, não foi colocada nesta aeronave proteção blindada para o piloto, o motor ou outros pontos críticos do avião. Tanques de combustível autovedantes não foram usados, algo comum nas aeronaves da época. Isso fez com que o Zero fosse mais leve, mais manobrável. Os caças monomotores de maior alcance da Segunda Guerra Mundial. No entanto, essa compensação em peso e construção também o tornava propenso a pegar fogo e explodir quando era atingido pelo menor fogo inimigo. Com configuração de monoplano, asa baixa cantilever, trem de pouso convencional retrátil e cabine fechada. O Zero era um dos aviões de porta-aviões mais avançados do mundo ao ser lançado. Tinha uma asa de alta sustentação e baixa velocidade com uma carga alar muito baixa. Junto ao peso leve, isso gerou uma velocidade de stall bem abaixo de 60 nós, e foi uma das principais razões de sua fenomenal manobrabilidade, o que permitiu superar qualquer caça aliado da época. O A6M é normalmente conhecido como Zero por sua designação na Marinha Japonesa, já que era o caça embarcado tipo Zero. Esse último dígito foi tirado do ano imperial 2600, ou em anos ocidentais, 1940, quando entrou em serviço. No Japão, ele era conhecido extraoficialmente como Reizen ou Zero-Zen. Os pilotos japoneses eram os que mais comumente o chamavam de Zero-Zen, onde Zen é a primeira sílaba de Zentoki, que em japonês significava avião de combate. E a designação oficial era A6M. O A significava caça embarcado. O 6 era porque era o 6º modelo da fábrica construído para a Marinha Imperial, e o M indicava que a Mitsubishi era a fabricante. O nome código oficial para os aliados era SIG, devido à prática de dar nomes masculinos aos caças japoneses e nomes femininos aos bombardeiros. Voou pela primeira vez em 1º de abril de 1939 e os aviões de pré-série começaram a operar em julho de 1940. Em setembro, conseguiram suas primeiras vitórias Zarar. 13 aviões, liderados pelo tenente Saburo Shindo e escoltando bombardeiros G-3M, atacaram 34 Policar Pop e 15-16 soviéticos da Força Aérea Nacionalista. A China afirma ter abatido 27 caças chineses sem sofrer baixas. No momento do ataque a Pearl Harbor, havia 521 Zeros ativos no Pacífico. O modelo 21 embarcado foi a versão que os americanos encontraram.
Seu enorme alcance de mais de 2.600 quilômetros, ou 1.600 milhas, permitia que ele chegasse muito mais longe de seus porta-aviões, aparecendo em frentes distantes e fazendo os comandantes aliados pensarem que havia muito mais zeros do que realmente existia. Mais informações em www.albertosanagustin.com. Esta aeronave rapidamente ganhou uma reputação temível graças a uma combinação de manobrabilidade insuperável. Com excelente poder de fogo, eliminou facilmente aviões aliados enviados contra o Japão no Pacífico em 1941, superando caças contemporâneos do eixo e dos aliados. Foi um oponente difícil, até para o Supermarine Spitfire. Apesar de não ser tão rápido quanto o caça britânico, o Zero superava o Spitfire com facilidade. Manter uma subida em um ângulo muito acentuado e permanecer no ar por 3 vezes mais tempo. Os pilotos aliados criaram táticas contra o Zero, pois sua agilidade tornava o combate aéreo direto quase sempre fatal. Era melhor descer em mergulho de cima com uma passagem em alta velocidade, disparar uma rajada rápida e depois subir rapidamente para uma grande altitude. Uma rajada curta de fogo de metralhadoras pesadas ou canhões era muitas vezes suficiente para derrubar o frágil Zero. Caças Grumman F-4F Wildcat usaram essas táticas regularmente na defesa do canal, realizando emboscadas em alta altitude, o que era possível com um sistema de alerta precoce que consistia em vigias costeiros e radares. A morte de muitos aviadores japoneses experientes em combate reduziu gradualmente a qualidade dos pilotos. Isso se tornou um fator significativo nos sucessos dos aliados. As perdas inesperadas de pilotos nas batalhas do Mar de Coral e Midway afetaram muito a força aérea dos porta-aviões japoneses, um golpe do qual nunca se recuperaram. Quando os Lockheed P-38 Lightning armados com 4 metralhadoras e um canhão de 20 mm e o Grumman F-6F Hellcat e o Bagged F-4U Corsair, cada um com 6 metralhadoras, Browning surgiram no Teatro de Operações do Pacífico, o avião de caça monomotor com seu motor de baixa potência e armamento leve teve dificuldades para continuar sendo competitivo. Tratava-se de um projeto monomotor de asa baixa. Seu peso máximo de decolagem é 2.796 kg e o alcance de combate 1.870 km com tanques internos. Alcançava até 533 km por hora. Era equipado com 2 metralhadoras de 500 tiros no capô e 2 canhões de 20 mm nas asas. Com 60 disparos por canhão mais 3 pontos de fixação, o central, no final da guerra, era usado para uma bomba fixa de 250 kg para ataques kamikaze. Como dissemos, os primeiros modelos não tinham blindagem para piloto, motor ou tanques de combustível autovedantes. Esses foram introduzidos apenas na versão A6M5, mas a guerra já estava bem avançada. O motor, inicialmente um Suisei 13 de 580 cavalo-vapor, foi depois trocado nas versões A6M2 por um Nakajima Sakai 12 de 980 cavalo-vapor. As versões M3, M5 e M7 usavam o motor Sakai 21 de 14 cilindros em dupla fileira, 1130 cavalo-vapor e compressor de 2 velocidades. Este último permitia atingir velocidades de 560 km por hora e uma autonomia de até quase 2.000 km em diferentes variantes. Os americanos identificaram vários atributos únicos do A6M ao recuperar um exemplar quase intacto da versão M2 na ilha Kutan, no grupo das Ilhas Aleutas. Especialistas que analisaram o Zero capturado constataram que ele pesava 2.360 quilos, quase metade do F-4F Wildcat, o caça-padrão da Marinha dos Estados Unidos daquela época. Diziam que o painel de instrumentos era extremamente simples, sem distrações ao piloto.
Mas o que mais impressionou os especialistas foi que a fuselagem e as asas do Zero eram construídas em uma única peça. Ao contrário do método americano, que era construído separadamente, o método japonês era muito mais lento para ser construído, mas resultou em uma estrutura muito forte que melhorava sua manobrabilidade. Os pilotos de teste americanos acharam os controles do Zero muito leves a 320 km, mas mais duros em velocidades maiores. Este avião não conseguia acompanhar o ritmo de outros aviões aliados em manobras de alta velocidade, e sua baixa velocidade máxima o tornava vulnerável em mergulho. Os testes também revelaram que o Zero não conseguia girar tão rápido para a direita quanto para a esquerda, o que podia ser explorado. O capitão Eric Brang, piloto de testes navais da Marinha Real Britânica. Ele lembrou que ficou impressionado com o Zero quando o pilotou e disse: "Não acho que já tenha voado em um caça que pudesse igualar a velocidade de curva do Zero." O avião de caça monomotor foi o dono indiscutível dos céus durante os primeiros anos da guerra. A partir de 43, perdeu a supremacia aérea com a chegada de caças americanos mais potentes, como o Grumman F-6F Hellcat. Era o começo da derrota. Os últimos Zeros participaram de ataques kamikaze contra alvos americanos e como interceptadores com esquadrilhas de Boeing P-20 e 9, devido à escassez de motores de aviação de alta potência e aos problemas com os modelos sucessores planejados, como por exemplo o Mitsubishi A7M2 Repug, que não entrou em produção. O 45 com mais de 10.000 unidades de todas as variantes fabricadas. Espero que tenham gostado do vídeo. Sou Marcos e esta é a Aeropédia do Mundo da Aviação.